Imagine, você está a 11 dias de distância da Terra Prometida. Leite, mel, vinhas gigantes. Liberdade após 400 anos de escravidão. Mas então, 10 homens voltam de uma missão de reconhecimento e dizem uma mentira. Uma única mentira. Resultado? 2 milhões de pessoas ficam vagando no deserto por 40 anos. Uma geração inteira morre sem nunca ver a promessa. E aqui está o mais perturbador. Essa história é idêntica ao que acontece hoje com fake news, cancelamento e manipulação de massa. E no final deste vídeo, você vai descobrir os nomes desses 10 traidores que a Bíblia registrou, mas que ninguém te contou. Números capítulo 13. Israel acabou de sair do Egito. Deus já havia feito milagres impossíveis. Abriu o Mar Vermelho, enviou maná do céu todo dia, água de uma rocha, coluna de fogo à noite. Eles estavam acampados em Cades Barneia, na fronteira de Canaã. E Deus ordena a Moisés: envia homens para espiar a terra que vou dar aos israelitas. Repara, Deus não disse, vê se você consegue conquistar. Ele disse, a terra que vou dar já estava decidido. A missão dos espias era apenas reconhecimento, não validação. Moisés escolhe 12 líderes, um de cada tribo, os melhores, príncipes, homens de confiança, e dá instruções claras. Vejam como é a terra, o povo é forte ou fraco, poucas ou muitas pessoas, a terra é boa ou ruim. As cidades têm muralhas, o solo é fértil. Eles passam 40 dias explorando, de norte a sul, e voltam com evidências. Quando eles voltam, trazem um cacho de uvas tão grande que precisava de 2 homens para carregar numa vara. Romãs, figos, provas físicas de que a terra era abundante. E começam o relatório bem. Fomos à terra e realmente mana leite e mel. Aqui estão os frutos. Mas então vem o porém. Porém, o povo que lá habita é poderoso. As cidades são fortificadas e muito grandes. Também vimos descendentes de Anak lá. E aqui começa a manipulação. Eles começam a listar os povos: hititas, jebuseus, amorreus, cananeus, criando pânico. Calebe tenta conter: devemos subir e tomar posse da terra, podemos conquistá-la. Mas os outros 10 não param. E no versículo 32, eles cometem o pecado fatal. A terra devora os seus habitantes. Espera, como assim devora? Eles acabaram de trazer frutas gigantes. A terra é fértil demais. Mas eles distorcem a narrativa e continua. Todos os homens que vimos são de grande estatura. Vimos os gigantes e éramos como gafanhotos diante deles. Aqui está a técnica de manipulação. Exagero, todos são gigantes. Mentira, vitimização, somos gafanhotos, catastrofização, a terra devora. É exatamente como funciona a desinformação hoje. 3, 15, 4, 45. A consequência viral, imagens de multidão em pânico, caos. Números 14:1. Então toda a comunidade começou a chorar em alta voz, e o povo passou a noite toda gemendo. A fake news se espalhou em minutos. 2 milhões de pessoas em histeria coletiva. Eles começam a gritar: quem dera tivéssemos morrido no Egito. Vamos voltar para o Egito. Vamos escolher outro líder e voltar. Pensa na loucura. Preferir escravidão no Egito do que confiar em Deus e avançar. Josué e Calebe rasgam as vestes, sinal de luto extremo, e tentam conter: a terra é excelente. Se o Senhor se agradar de nós, nos levará para lá. É terra que mana leite e mel. Apenas não se rebelem. Não tenham medo do povo da terra. Eles serão nosso alimento. Sabe qual foi a resposta da multidão? Apedrejem eles. A turba queria matar os únicos 2 falando a verdade. Isso te lembra algo? Cancel culture? Linchamento virtual? E então Deus intervém. E sua resposta é apavorante. 4:45-6, 15. A sentença e os nomes esquecidos. Música sombria, lista de nomes aparecendo na tela.
Deus diz a Moisés: até quando esta comunidade ímpia vai murmurar contra mim? E vem a sentença: como vocês falaram aos meus ouvidos, assim farei com vocês. Neste deserto cairão os cadáveres de vocês. Durante 40 anos, vocês sofrerão por suas infidelidades, até que o último dos seus cadáveres fique no deserto. 1 ano no deserto para cada dia que os espias exploraram a terra. E aqui está o que ninguém te conta. A Bíblia registrou os nomes dos 10 que espalharam a mentira. Eles não ficaram anônimos. A história os marcou como traidores. Os 10 traidores. Samua, filho de Zacur, tribo de Ruben. Safate, filho de Hori, tribo de Simeão. Calebe, filho de... Não! Calebe foi fiel. Igal, filho de José, tribo de Issacar. Oséias, que Moisés chamou de Josué. Não! Josué foi fiel. Paute, filho de Rafu, tribo de Benjamim. Gadiel, filho de Sodi, tribo de Zebulon. Gadi, filho de Suzi, tribo de Manassés. Amiel, filho de Gemali, tribo de Dan. Setur, filho de Micael, tribo de Azer. Nabe, filho de Vofse, tribo de Naftali. Jeuel, filho de Maqui, tribo de Gade. Desses 12, apenas Josué e Calebe entraram na terra prometida. E tem um detalhe sinistro. Números 14:37 diz que os 10 que espalharam o relatório negativo morreram de praga diante do Senhor. Morte imediata. Enquanto o resto do povo levou 40 anos morrendo no deserto, os 10 líderes que causaram isso foram executados na hora. Suas línguas destruíram uma nação e suas vidas foram tiradas como exemplo. A lição que ninguém aprende. Então, por que essa história importa hoje? Porque estamos vivendo exatamente a mesma coisa. Paralelos modernos. Os 10 espias, influenciadores de fake news, eram líderes respeitados, tinham credibilidade, usaram medo para manipular massas. A multidão, Shema Stadius Nós, acreditou sem verificar, entrou em pânico coletivo. Um quis matar quem falava a verdade. Josué e Calebe, vozes da razão, foram cancelados, quase mortos por dizer a verdade, só foram vindicados. Décadas depois, os 40 anos, consequências de longo prazo, uma geração inteira perdida por acreditar em mentira irreversível. E aqui está a parte mais assustadora. A Bíblia diz que seus filhos pagarão por suas infidelidades durante os 40 anos. Os filhos pagaram pelo erro dos pais. Assim como hoje, a próxima geração paga pelas decisões irracionais baseadas em pânico e desinformação. Calebe tinha 40 anos quando foi espião. Entrou em Canaã com 80 anos. Esperou metade da vida por causa de 10 mentirosos. Mas aqui está a redenção. Quando finalmente entrou, Calebe disse, Josué 14:11, ainda estou tão forte quanto no dia em que Moisés me enviou. Tenho a mesma força para a guerra. Quem guarda a verdade, mesmo quando todos estão contra, sempre é vindicado no final. Então, da próxima vez que você vir uma notícia bombástica, um relato catastrófico, uma teoria que gera medo, pergunte-se, isso é relatório dos 10 espias ou de Josué e Calebe? Porque a diferença entre os dois grupos não era coragem, era perspectiva. Os 10 viram os gigantes. Josué e Calebe viram Deus. Os 10 se viram como gafanhotos. Josué e Calebe se viram como conquistadores. Os 10 olharam para os muros. Josué e Calebe olharam para as promessas. Se este vídeo te fez pensar, compartilha. Deixa o like e se inscreve no canal. E me responde nos comentários. Você seria um dos 10 ou seria Josué e Calebe? Por que essa escolha? Você faz todo dia quando decide em quem acreditar, o que compartilhar e qual narrativa seguir. Escolha bem. Uma geração inteira pode depender disso.